Fala, meu amigo Fred Fagundes, que legal gravar com você. Estou me sentindo no Bicuda aqui, né? No saudoso Bicuda. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio, é inevitável. E, pô, essa pergunta é muito legal. Falta muito para a Copa? Tomara que não, né? A Copa foi tão legal, cara. Realmente, eu tive lá no Catar e vivi uma experiência totalmente imersiva lá, cultural, esportiva. Nunca encontrei tanta gente de tantos locais, ó, quantos lugares diferentes do mundo, assim. E também, assim, para mim foi especial, eu acho que a Copa no Oriente Médio, Sim. até que faltava, né? Faltava uma competição lá. E ver como o pessoal lá, cara, você tá usando a camisa do Brasil aí, como a seleção brasileira é uma marca gigantesca. Eu não tinha noção do tamanho da seleção brasileira até perceber, assim, por eles, assim, principalmente o pessoal do Oriente Médio, da África, que estava lá, né, porque muita gente da África e da Ásia trabalhando no Catar, né? A mão de obra do país, 80% é de estrangeiros, então Sim. esse pessoal todo, indianos, né? Assim, um carinho enorme pela seleção. Eles gostam mais da seleção do que a gente. Cara, e o que você acha que deve essa admiração tão grande pela seleção, assim? É a história que a gente construiu ou você acha que é muito por causa dos personagens mesmo? Há um carisma, uma É, identificação grande com esses caras? eu acho que são vários fatores, assim, né? Se a gente for decupar essa história toda, né? Começa com o futebol, né, cara, se tornando o esporte mais popular do mundo, né? E a gente está aqui no podcast, né? Vamos citar lá o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que eles Sim, sim. sempre que vão explicar como é que o futebol começou em determinado país, eles citam lá as navegações, né, do Império Britânico, marinheiros ingleses, ferroviários ingleses, né? Não é à toa que quase todo país tem um time que é ferroviário. É, e é isso, assim, o futebol se expande dessa maneira, né? O futebol se torna de fato um esporte praticado no mundo inteiro. E eu acho assim, né, que o futebol surge como ele é massificado como esse fenômeno cultural também, né? E assim a abrangência dele dobra de tamanho a partir do momento em que surge, né, o mito da seleção brasileira, da camisa amarela, do Pelé. Né? O Pelé é uma figura central nessa história e a gente acaba recebendo, né, essa marca, assim, Sim. essa distinção. E a seleção se torna a marca, na verdade. A seleção se torna algo que é maior do que os 11 jogadores realmente que vestem a camisa e vão representar o Brasil ali, né? Assim, até conversando outro dia com um amigo, ele falou assim, mas pô, como é que os caras torcem pra gente? Eu não consigo imaginar isso. Eu falei, cara, imagina, a gente assistindo o NBA, sabe? NFL, é parecido, assim. A gente também se coloca ali como fã. Mas de uma marca que é mais poderosa do que essas todas que eu citei, cara. É impressionante. Cara, e você, quando foi pro Catar, você não foi, claro, para assistir os jogos, cobrir, curtir, mas você foi como produtor de conteúdo. Eu tenho essa dúvida, assim, como que a galera se portou esse ano, porque você tem não só o conteúdo espontâneo de quem vai assistir os jogos e produtos nas redes sociais e tudo mais, mas também na televisão você tem muitas inserções hoje em dia na programação. Ana Maria Braga tem momento da Copa, tem os links ao vivo durante o dia, tudo acaba sendo Copa do Mundo. Para você, cara, que você tem que produzir o seu conteúdo para o seu público e também para as marcas que te contratam, como que você trabalhou assim, essa parte de produção de conteúdo? Como que é a sua rotina para encontrar algo que às vezes ninguém tinha comentado ainda, saca? Cara, assim, a gente vive, Fred, assim, eu já tô há 8 anos, né, produzindo conteúdo, todo dia, toda hora, né, a gente fala de futebol todo o tempo inteiro. E eu percebi já há algum tempo que, assim, que as pessoas me acompanham não é para o furo de reportagem, não é para exclusividade, mas é para saber a minha visão sobre determinado tema, né? Assim, e eu nessa viagem específica do Catar, eu fui com a missão assim de mostrar a parte cultural, né? Assim, mostrar essas diferenças, né? Entender porque a gente se falava muito, né, da Copa do Mundo, das pessoas que morreram nos estádios, né, da política da política, da forma de governo do Catar, né? Da suposta ditadura Catar. Isso tudo era uma marca muito presente. Né? E é difícil afastar a figura
do, assim, do orientalismo, né? Do preconceito que aquela galera sente mesmo ali na pele, né? E eu me permiti ir para lá, assim, sem muito preconceito e focar nas coisas positivas, assim, do país, Sim, né? E primeira coisa é que, assim, eu realmente não encontrei muitas coisas que sustentassem aquela narrativa que a gente estava vendo daqui de fora da Copa, né? De autoritarismo, sim, sim. de uma ditadura. Pelo contrário, né? Eu encontrei no Catar um país muito cosmopolita, né? E como todo país que tem muita gente de fora, é difícil você pensar num país que tem 80% de imigrantes que imponha uma lei muito fechada para aqueles habitantes. O que acontece é que a maioria das pessoas que estão lá são muçulmanos também, de outros países, Uhum. mas aí já tem uma propensão maior a respeitar algumas coisas que para a gente é difícil, por exemplo, né? A proibição da bebida alcoólica para o brasileiro é terrível. Mas para o cara que já é muçulmano, que vive no Sudão, por exemplo, que vai para lá, nesse aspecto não faz diferença nenhuma. E então, a minha missão é essa, focar na parte cultural, contar as histórias das pessoas. Porque, cara, por mais que a gente vá visitar, assim, a pior das ditaduras do mundo, né? Não é o caso do Catar, mas por mais que a gente fosse visitar, olha aqui, você vai visitar o pior país do mundo, né? Ainda vai haver pessoas que moram naquele país ali que não representam o governo do país. Sim, Isso tem que ser muito bem pensado. Olha só, o cidadão da pior das ditaduras, ele não tem culpa de sim. viver numa ditadura, porque muitas vezes ele não tem nem como escolher isso, né? E agora, Fred, assim, então era isso que eu queria mostrar, assim, lado Sim, sim. É, cultural, é tudo muito espontâneo, né? exato, e curiosidades desse Uhum. aspecto, literárias e das comidas, das roupas. E, Pô, então eu cara, acho que dessa parte eu fico muito feliz. e falando em curiosidade, logo no começo da viagem, eu acho que no seu terceiro ou quarto dia, você fez aquele vídeo da mesquita, né? Que repercutiu Sim. muito entre os muçulmanos e a mídia internacional, certo? Cara, que foi Ah, uma loucura. cara, aquilo. Você foi um brasileiro que brilhou mais do que o Rafinha nessa Copa, com aquele vídeo, pra você ter uma ideia. Porque o que se falou daquilo, eu ia nos replies do seu Twitter pra ver os comentários. Daí tem a tradução, né? Dá pra você ver. Não, o pessoal ficou Sim. muito. Como é que vai se dizer? A galera ficou orgulhosa, claro, mas foi como um alívio pra muita gente. Assim, nossa, velho, veio alguém, né, do Brasil, veio alguém lá da América do Sul, veio alguém do Ocidente, tá aqui falando bem da gente, né? Depois de tanta porrada que a gente vem tomando nos últimos anos. Como que foi aquilo É, pra você, cara? O que aconteceu a partir daquilo? então, assim, eu cheguei lá nos primeiros dias da viagem e eu fiquei, assim, reservado a uma parte muito moderna da cidade, que era o centro ali, né? Esqueci o nome, mas é Miami deles, né? Tem Sei. aqueles prédios gigantescos. Você Ali ficou é em uma cidade. Camboriú de Doha. Ali, assim. Se bem que a cidade toda tem aqueles prédios modernos, mas tem uma parte da cidade específica que tem muitos hotéis, muitos restaurantes, né, desses 5 estrelas. Assim, é uma parte extremamente luxuosa da cidade. E eu fazia ali os passeios ali, os restaurantes ali e tal. E aí, quando acabou essa primeira parte da viagem, né? Na verdade, o primeiro vídeo meu que fez sucesso lá foi o vídeo dos indianos, né? Depois a gente fala disso. Ah, porra, Mas também. o Também. vídeo dos indianos foi que também virou um disse-me-disse. Mas então eu tinha Foi. feito essa parte. E aí eu peguei um hotel que fica do lado daquele mercado, né, do sul, que Sim. é o mercado oriental ali, que Sim. é um ponto Todo mundo fez turístico. reportagem lá. Sim. Todo uma Globo estava lá e tal. E essa parte da cidade, não que ela seja uma parte assim pobre, mas é uma parte mais oriental, assim. Sim. Você se sente de fato no Oriente ali, né? Lá no mercado vende camelo, vende cavalo, bicho, assim. Então é uma parte mais oriental da cidade. E cara, eu não tinha visto ainda o azan, né? Que é o chamado da oração. As mesquitas do mundo todo, elas tocam esse azan 5 vezes ao dia para lembrar o fiel muçulmano que ele precisa fazer as suas 5 orações diárias. Então, esse chamado da oração, né? Quem quiser ter uma pequena. Tem um conto do Borges, do José Luis Borges, que se chama Averroes. O Averroes é um personagem histórico, né? Ele foi um filósofo, um matemático mouro, né? Assim, muçulmano, que viveu lá na Espanha ocupada pelos muçulmanos
na idade ali antes da Reconquista. E é engraçado que nesse conto o Borges fala de que tinha umas crianças brincando desse chamado. Uma subiu na cabeça da outra e repetia lá o chamado da oração, né? O cara fala Allahu Akbar, que tipo assim, Allah é grande, e ele repete. Eu sabia o que era que o cara estava falando, mas eu não entendia na hora ali, porque Sim. ele não recita, ele canta, né? É muito bonito. Então, na hora que eu estava andando pela cidade ali, estava escurecendo o dia, não tinha chegado ninguém ainda da Copa, estava vazia a cidade, por incrível que pareça, assim. E aí começou o azan, assim, cara, e aquele negócio me tocou na hora ali, né? O cara, uma música, é muito bonito. E aí eu filmei, eu não sabia se eu podia falar enquanto tava Tô rolando. Uhum. rolando aquela solenidade ali, e eu apenas filmei, né? E eu escrevi ali, foi uma história que eu fiz, depois eu coloquei a própria história lá no Twitter, falando, ó, isso aqui é o chamado da oração, acontece 5 vezes ao dia, expliquei rapidinho o que era. E eu falei assim, essa aqui é a coisa mais bonita que eu já vi até agora aqui no Catar, né? E isso, cara, realmente tocou eles de alguma forma, assim, pelo que você falou aí, né? Uma pessoa que entendeu ali o significado daquele chamado para oração, né? O Islã é uma das religiões mais bonitas que existem, assim, né? Sim. Mas hoje em dia carrega o peso do orientalismo, carrega o peso do preconceito, né? Sobretudo depois ali do 11 de setembro, né? Para eles a coisa ficou muito complicada. Então, os veículos lá, jornalistas, influenciadores começaram a replicar essa coisa. Chegou ao ponto de sair no Al Jazeera, né? Foi. Eu concedi Você deu entrevista. algumas entrevistas para sair na mídia impressa lá no jornal com a minha cara. Foi realmente uma parada absurda, cara. Teve um episódio que vai ilustrar bem, assim, pro ouvinte aqui do Falta Muito pra Copa, que eu não contei em lugar nenhum, vou contar aqui com exclusividade aqui para Fred Fagundes. A Ó, história é muito corte. legal. Eu, cara, eu tive uma pedra no rim lá no Catar. Eu nunca tinha tido isso, assim, né? Todo mundo fala que é uma dor horrível e é mesmo, assim. Faltando 3 dias para o Brasil estrear na Copa, eu já estava lá, como eu cheguei 15 dias antes, eu já estava há um bom tempo lá já no Catar. E eu pensei, cara, então não vai ser essa Copa que eu vou ver o Brasil jogar na Copa do Mundo, porque eu não vou aguentar, vou ter que voltar, vou ter que, sei lá. Primeiro eu achei que ia morrer, né? Uma dor, assim, inacreditável. Eu corri para um hospital lá, e aí, né, pra encurtar a história, você chega lá falando inglês, eu não estava conseguindo nem pensar nem em português, eu tive que explicar o que eu estava sentindo em inglês, você imagina como é que foi. Mas assim, fui muito bem atendido lá, o médico da emergência me fez o exame e falou, ó, você tá com uma pedra no rim aí, tá obstruído o canal, por isso você tá sentindo essa dor, vou te dar um remédio agora, vai melhorar a dor. E você tem que fazer alguns exames para a gente saber exatamente qual é o diagnóstico aí, se a pedra porque se a pedra no rim ela for maior que 6 milímetros, parece, ela não sai naturalmente, né, pela urina, assim, você tem que fazer um procedimento cirúrgico para e aí Caralho. eu falei, pô, e essa dor, se essa dor voltar, como é que eu faço, né? Aí o cara falou assim, não, tá o seguinte, aí passou a dor, fiquei lá mais tranquilo, com o Uhum. remédio, e ele falou assim, consulta com o urologista que tem aqui no hospital. E eu falei, tá bom. Aí eu falei, deixa eu esperar um pouquinho, que eu tinha um seguro de viagem daqueles de saúde, né? E eu falei, posso esperar um pouco aqui para ver se o seguro autoriza, porque senão eu vou ter que pagar aqui e pedir o reembolso. Eu preferia que eles autorizassem, que aí eu não precisava desembolsar nada, né? Só que esse seguro é muito enrolado. Você tem que ligar para os caras, esperar eles indicarem um determinado hospital para você ir para lá. Só que a dor que eu estava sentindo, o primeiro hospital que eu vi lá no Google, eu fui, né? E aí o cara falou, não, pode esperar o tanto que você quiser. Eu tava ali numa emergência e tal. Aí quando eu vi que o seguro não ia mais, tava muito enrolado, eu falei, vou pagar aqui, depois eu me viro no reembolso, né? Aí o cara falou assim, tá bom, mas consulta lá no urologista que ele vai te falar. Aí eu paguei a consulta do urologista, fui lá consultar, no mesmo hospital. E aí o cara pegou, cara, assim, numa sala diferente de atendimento, assim, do que no Brasil, né? O médico ele fica com um auxiliar dentro da sala, ele no computador, o auxiliar no computador, um de frente pro outro, assim. E o médico estava meio de costa para mim, assim, nem olhava na minha cara, assim, né? Aí ele me explicou, falou, seguinte, você tá com uma pedra aí, tá com uma obstrução, você tem que fazer aqui uma tomografia para saber exatamente onde é que tá
a pedra e se ela é o tamanho dela. Porque se ela for maior que isso, você tem que operar. Aí eu falei, doutor, posso ir embora? Assim, eu consigo pegar um avião e ir embora? Ele falou assim, quantas horas de voo? Falei, 14 horas. Ele, 14 horas? Ó, dá. Eu te dou um remédio, você toma aqui, leva o remédio no avião, se sentir dor, você toma. Chegando lá, você vai fazer, procura o seu médico e vai fazer o tratamento, né? Mas falou assim, não, mas faz o exame aqui, pra gente saber se a pedra vai sair ou não. Se essa pedra for pequena, eu te dou um remédio aqui, você pode ficar tranquilo e vai sair na urina e tal, né? E a dor, doutor? A dor pode voltar, pode voltar. Eu falei, só essa ameaça da dor voltar já era terrível, né? Aí, cara, eu falei assim, e o exame? Vamos fazer. Aí ele falou assim, o exame, quanto que é? US$ 1 bilhão, que era pra fazer uma. Era um valor altíssimo Uma pra fazer o exame, paulada, né? assim. O meu seguro até cobria, né? E aí eu fiquei naquela, então eu acho que eu vou voltar amanhã aqui, vou esperar o seguro me autorizar, né, pra fazer isso aí e tal. Ia começar toda uma burocracia ali que, né, cara, e já pensando em remarcando a volta, porque não ia rolar. Aí o médico pegou, cara, ele ficava meio de costas pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim, wait, I know you. Ele falou assim, I know you. Aí eu saquei, aí eu falei, doutor, você me conhece assim, lá, você é o jornalista brasileiro que fez o vídeo. Falei, é. Aí ele falou, aí que ele começou a falar do vídeo. Falei, cara, esse seu vídeo foi maravilhoso. Olha aqui, ó, coloquei no meu Facebook, mandei pra todo mundo aqui, ele ficou me mostrando no WhatsApp. Falou, ó, meu Facebook não é grande coisa não, mas tem meus amigos todos aqui, minha família, porque eu acho que você não é um cara que não é árabe, apesar que você parece árabe, ele falou assim, você não é muçulmano, mas poderia ser, ele falou assim, e você conseguiu mostrar algo que muitas vezes os caras que são árabes, que são muçulmanos, não conseguem fazer. O que eles fazem acaba prejudicando a nossa imagem, acaba assim, detratando a nossa religião. Então, queria te agradecer muito pelo que você fez. Eu vi que você é um cara importante. Assim. Eu não sou importante. Não, você é. É que, assim, na perspectiva do Catar, né? Que tem 3 milhões de habitantes. O cara vê minha rede social com 1 milhão de seguidores, parece uma coisa, né? Então dá para entender, assim, porque que Sim, ele. sim. Né? E aí ele falou. Aí eu falei assim, pô, doutor, obrigado. Ele falou assim, quero tirar uma foto com você. Eu falei, claro, é um maior prazer e tal, né? Aí eu falei assim, doutor, beleza, mas fala aqui. E a minha pedra? Eu tô, Aí, eu tô esperando isso, o doutor falar. Não, senta aí, vamos resolver isso agora. aí ele falou assim, pedra? Vem cá, vamos fazer o exame lá. Aí levantou, foi lá e fez o exame em mim. Eu falei, não, doutor, plano de saúde, esquece, vamos lá. Vamos lá fazer o exame, né? Ele falou assim, never mind, never mind. Vamos lá fazer o exame. Aí fez o exame de novo, refez pessoalmente ele. Falou assim, ó. Aí chamou um outro especialista, que era um. Nessa hora começou a tocar aquela musiquinha do Toguro, sabe? Sim, 2020 e pouco. Cara, essa história fica mais bonita ainda, sabe, Carter? Porque é uma mesquita, né? Então, tipo, as dores que você sentiu, o doutor entendeu sua sensibilidade no vídeo, ele foi sensível, né? Mas desculpa te Pô, interromper aí, mas isso, então, sei lá, é isso isso, deixa cara. tudo mais incrível ainda. É isso, assim, um reconhecimento assim. Aí ele pegou e falou assim, não, boa notícia. Não tá mais obstruído aqui, porque dessa aí já tava umas 6 horas que eu tava no hospital lá. Não tá mais obstruído o seu kidney, né? Kidney, né? Kidney. Eu descobri esse dia que o rim se chama kidney, tipo menino Ney, né? Kidney. Kidney. Né? Tudo a ver com Ai, é o menino Ney. Stoning Falou, ó, Kidney. o menino Ney tá de boa, não tem mais obstrução. Você pode ficar tranquilo, pode ficar até o final da Copa se você quiser, não vai dar nada. Vou te dar um remédio aqui, você toma esse remédio 10 dias. Vou te dar outro remédio, se você sentir qualquer dor, você toma. Aí eu falei assim, doutor, agora vai ser difícil eu convencer minha mulher que eu tô bem aqui. Né? Ele falou assim, sua mulher? Por quê? Peraí. Aí pegou, gravou uma mensagem pra Andréia no WhatsApp, sabe? Falou lá, explicou tudo, ó, tá tudo bem, tal, fiz aqui o exame, tá tudo certo, pode ficar tranquilo aqui. Aí falou assim, e mais? Pega meu WhatsApp aí, qualquer coisa que você sentir, qualquer hora da noite, você me liga que eu vou te ajudar. Pode ficar tranquilo e vai curtir a Copa. Pô, que Aí, cara, maravilha, cara. um atendimento desse, nem no Brasil, cara. Nem, Não, né? não. E que sensibilidade do cara, né? Tipo,
Enfim, entre tantos Fantástico. reconhecimentos que você teve no vídeo, né? Teve mais esse, né? Com um presente, né, cara, que você acabou ganhando ali do. Ô, Carter, quantos jogos você foi ao total? Boa pergunta, Fred. Eu perdi um pouco a conta, Mentira, cara. não precisa se exibir tanto assim, cara. Perdeu a Não, mas é conta? que assim, esse é um negócio interessante dessa Copa, né? É, é aí que eu Eu queria entrar, acho tá? Nesse que gancho aí pra próxima. não vai haver, não vai haver outra Copa com esse formato assim que possibilite você ir a tantos jogos, né? Uhum, exatamente. Lá no Catar teve um negócio interessante que assim, um dado assim estatístico, né? Que foi a Copa que, assim, acabou indo menos gente para lá do que nas outras Copas, entendeu? Mas o cara que foi, ele foi a muito mais jogos, assim, Sim. porque numa Copa da Rússia, do Brasil, por exemplo, o torcedor da Alemanha, ele vai perseguir ali a Alemanha durante a primeira fase, né? Vai para cidades que a Alemanha vai jogar e ele não vai ver muito o resto da Copa, né? Lá ao contrário, você pegava o metrô e estava na porta do estádio. E essa facilidade absurda, né? Então eu estava lá com o comitê da Copa, me cedeu vários ingressos, então, cara, eu ia para jogo toda hora, assim, né? Às vezes eu nem sabia que eu ia no jogo, pintava um ingresso, pintava um convite, porque no final também, assim, essa figura do influenciador, assim, acaba atraindo várias marcas que têm os convites, então eu recebi muitos convites e eu fui a muitos jogos, assim, cara. Inclusive, assim, teve um estádio que faltou, que foi aquele Education City, que não consegui Sim. ir a nenhum jogo. Agora os outros estádios eu É. fui em Eram todos. 80 quilômetros a distância maior entre dois estádios, né? Então, Olha que coisa, né, cara? cara, é pouquíssimo, né? Uma cidade a outra, assim, uma cidade, enfim. Você conhece Brasília, né? Assim, então, Uhum. Doha não é maior que Brasília se você pensar nas cidades aqui em satélites. É como você ter um. Era como você ter aqui um estádio em cada cidade dessa e o metrô que deixa na porta. Tinha 3 estádios que o metrô não deixava exatamente na porta, que era o Al Bayt, que era aquele estádio mais afastado, que é a tenda, né? Sim. Parece uma tenda, que o jogo de inauguração foi lá. O Al Janoub, que é aquele que tem um formato peculiar, né? O Al Janoub é bonito pra caramba. E o Al Tumana, que é o formato do, Pô, do esse é chapeuzinho bonito pra branco. caramba também. Muito bonito. Esses estádios o metrô não deixava na porta, mas você saía do metrô, Fred, impressionante. Tinha 300 ônibus É parados, todos mesmo? funcionando com ar-condicionado, Wi-Fi. Você só entrava no ônibus e ia pro estádio. E assim, tudo de graça, né? Não se cobrava nem no metrô, nem o ônibus. Então era muito fácil você ir aos jogos, cara. Pois aí, Tanto que nós tivemos o Lucas Tilt, a Gabi Martins, que foram a todos os foram todos os jogos. jogos, né? É verdade, cara. Tinha gente que, antes de acabar a Copa, já tinha batido o recorde, né? De maior participação em jogos da Copa e tal. E a gente sai de uma Copa dessa e vai pra uma em 2026 com 16 cidades, né, cara? 3 países. Três Cara, países. 48 seleções. Muda completamente a experiência do torcedor, né, Carter? Vira isso que você falou. Não, vamos É, esperar para ver aonde que vai ficar a nossa seleção pra gente, né, se de fato o Brasil... Eu acredito que todo brasileiro, até a própria CBF, deve ter um desejo de jogar em Guadalajara. Eu não sei em relação ao clima, né? Claro que vai acabar influenciando muito, mas comercialmente eu acho que pode ser bom para a seleção, né? Jogar no México, questão da mística e tudo mais. não, sem dúvida, sem dúvida. E essa Copa, a próxima Copa vai ser esse esquema, né? Você vai ter que pensar assim de uma maneira, vou trazer a seleção brasileira e ver quais cidades que serão os jogos da seleção e tentar fazer algumas coisas entre um jogo e outro, assim, às vezes, né, dependendo do investimento, você consegue pegar um voo e assistir um jogo em outra cidade, mas é muito mais dispendioso, né, Fred? Nossa, E muito. não vai ser de graça como era o deslocamento no Catar, né, cara? Muito Assim, mais difícil. uma coisa de maluco que era lá. Teve aquela história da partida de estreia da Copa, né? Sim. O jogo não foi legal, né? Foi Equador Equador, e Catar. Equador e Catar. O jogo foi bem fraco. Mas, cara, quando você chega no estádio, aquele estádio enorme, né? Aí você olha na cadeira que tem o seu número da cadeira, tem uma sacola com presente lá, e assim, com muita coisa, né? E eu fiquei assim, você quer pra levar mesmo? Né? Assim, como se fosse um recebidos que a gente recebe aí na internet, uhum, tipo, uma coisa assim absurda. Então, assim, o nível de né, assim, primeiro que a cidade de Doha, ela é peculiar porque é uma cidade, é um país, o país é praticamente aquela cidade.
tem a quinta maior economia do mundo, né? Assim, tem muito recurso para investir naquela cidade. Então, do ponto de vista estrutural, transporte público, a cidade funciona muito, né? Sim, sim, sim. E a gente vai passar para uma realidade diferente de Muito, México, completamente. Vai ser interessante, Canadá. claro, vai envolver muito saudosismo, né, de lembranças da Copa no México, a Copa nos Estados Unidos, essa novidade na Copa no Canadá vai ser interessante. Mas, Carter, eu tava fazendo as contas aqui, você chegou lá por volta do dia 10 ou 11 de novembro, né? É, É, por aí. foi isso que eu tinha anotado aqui. Se a seleção voasse em voo comercial e você hoje encontrasse o Tite na fila do check-in, o que você falaria pra ele na hora do embarque? O que você teria No dia feito de 9 lá, diferente? Tipo, sabendo que tudo que aconteceu, o que poderia ter sido diferente que você falaria pra ele? Pro seu Adenor. porque assim, no embarque ali já tava. Eu acho que o principal problema que a gente sofreu nessa Copa foi que a gente ficou com um time muito desequilibrado, né? As ausências que a gente sofreu, os problemas que a gente teve com lesão foram em pontos assim estratégicos do time, né? O time ficou fraco assim, porque o time ficou sem um referencial de armação com o Neymar fora, né? Ficou com o Vinícius Júnior sobrecarregado nessa, nessa função de ter que resolver o jogo sozinho na individualidade. O Rafinha não estava bem na Copa e o Tite, né, insistiu nele até o fim. Uhum. E o Tite essa característica, né? Ele fez isso com o Gabriel Jesus na outra Copa, né? Uhum. E eu acho que o que pesou realmente foram as escolhas dele, assim, né, cara? Assim, quando saiu a convocação, você olha, com exceção do Daniel Alves, eu acho que os outros atletas estavam todos bem de acordo. Faltou o Gabigol para alguns, Eu acho que foi a única faltou. ausência assim mais discutida, né? Foi a do Gabigol. Exato, mas assim, era o que a gente tinha de melhor ali mesmo, né? Só que a gente acabou ficando sem os quatro laterais, cara. E aí ele começou a improvisar. Quando ele levou um lateral que ele mesmo não confiou no cara, né? Quando precisou jogar, ele preferiu improvisar o Militão na lateral. E aí improvisa outro cara na zaga, improvisa um volante. Então o time ficou realmente capenga, né, cara? E comparando um pouco com a seleção que acabou sendo campeã, que foi a Argentina, o Scaloni começa a Copa com o Lautaro no time titular, né? Mas ele logo larga a mão do Lautaro e fala assim, vou botar esse moleque para jogar. O moleque tá pedindo passagem. O Julian, como é que é o nome? Julian Julian Álvares. Álvares, do City. E esse moleque foi fundamental pro título da Argentina, né, cara? Foi. Os gols que ele fez nos momentos decisivos. Ele e o Messi, assim, numa sintonia fina, né? E eu na época falei, pô, o Tite não teria tido essa mesma ousadia. O Tite ia morrer abraçado lá com o Lautaro Cara, Martínez. é engraçado porque na Copa passada foi a nossa grande reclamação, né? A demora do Tite para mexer no time, né? Com a insistência do Gabriel Jesus. E a nossa esperança era que realmente esse ano, não, o Tite aprendeu, né? Fez aí um ótimo ciclo, ganhou uma Copa América, passeou nas eliminatórias. Mas quando a gente precisou, de fato, essa mudança demorou. E o último jogo ali, o jogo da Croácia, eu acho que ele mexeu mal, né? É claro, agora de cabeça fria a gente consegue avaliar melhor. O Vinícius Júnior, ele acabou tirando. O Richarlison jogou meio descontado, né? Ele tava com um problema muscular também. Mas sabe que esse jogo, Carter, que me chama a atenção, porque depois de tudo que aconteceu, né, a maneira como ele acabou, uma coisa meio que passou despercebida. A FIFA anunciou depois o gol do Richarlison contra a Sérvia, né, o gol mais bonito da Copa. O gol mais bonito. Mas o gol do Neymar é muito bonito, cara. O gol do Neymar é um puta gol de Copa, velho. Aquela infiltração pelo meio, ele dribla o goleiro. É um gol raro, né? Um gol em extinção. Num toque, né? Assim, Que você deixa o goleiro no chão, todo mundo dá uma cavadinha, ou enfim. Ele dribla o goleiro e dá meio que sem ângulo. É aquele gol que o cara faz e quem tá assistindo espera um pouquinho pra ver se a bola não foi por fora, né? Então, quando ele chuta, eu paro, não, foi gol, comemora. E, enfim, aí vira tudo aquilo meio que inacreditável, né?
do gol da Croácia e tal. E aí entra uma outra incoerência, né, que eu queria discutir com você, que a gente tá vendo os estaduais agora. A gente reclama muito de cera dos times pequenos, né, contra os grandes nos estaduais, especialmente no finalzinho do jogo, porque tá todo mundo muito cansado já. A gente sabe a diferença do preparo físico dos times da capital, principalmente para os times do interior. Faltou um pouquinho disso ali, né? Faltou dar uma baixada na bola, fazer uma cera que não é exatamente um antijogo, mas que é uma tática, né, Carter? Faltou, por que eu pareço, né? Esse famoso a famosa experiência. O jogo resolvido, né, cara? Assim, porque a Croácia praticamente inofensiva, né? A Croácia, a gente perdeu para um time sem atacante que não chutava no gol, assim. Eles chegaram lá e guardaram. Você vê, assim, a gente estava falando agora da Copa do Mundo, as nossas duas últimas Copas, né? 94, o Parreira abriu mão do Raí, cara. O Raí era o craque daquele time, camisa 10, o capitão Verdade. do time. O Raí jogou o primeiro jogo e fez gol, né? Rússia. Contra a Rússia. E mesmo assim, no segundo jogo, o Parreira vai e fala assim, não, Mazinho, vem, né? Na época todo mundo falou assim, nossa, vai tirar o Raí, não vai colocar o... Eu nem sei quem tinha lá de meia, né? Miller, sei lá, Não, não sei se o Parreira tava. tinha talvez experimentar o Viola de ponta, o O Paulo, Paulo se é o Paulo Sérgio, Sérgio, né? né? Mas não, ele colocou o Mazinho para recompor o meio de campo ali, né? Deixou o Zinho livre para dar suas giradas. É, o Aquela seleção é uma Cacete Planeta seleção, adorava o Zinho, né? aquela seleção é uma seleção que ela é muito criticada assim, e era uma grande seleção. E em 2002 o Filipão também mexeu, né, cara? O Kleberson, salvo engano, não começa a Copa no time titular, não Não, o começa? Kleber só ganha vaga no contra a Bélgica, né? E ele entra e dá até o passe pro Ronaldo, porque o É. titular era o Juninho Paulista. Você vê? Então, esses técnicos que a gente acha mais, né, Parreira e o Filipão É. mais flexíveis do que o Tite, que ficou abraçado na ideia Pois é, do, cara. do, do Rafinha, não jogando, não entregando nada. E a gente sentiu mesmo. E sem falar dessa questão do time, faltando 4 minutos, sair todo pra frente, tomar aquele gol. E realmente, né, cara, assim. E tem outra coisa que a gente hoje em dia fica fácil da gente criticar, assim, sobretudo quando não dá certo, que é a questão das escolhas na hora dos pênaltis, né? Sim. Agora a gente teve a final da Copa do Brasil entre o Flamengo e o Corinthians, que o Flamengo acabou sendo campeão. Mas quando começou aquela série de pênaltis ali, você olhava o Corinthians de um lado, tinha o Cássio, né? O Cássio é um tremendo pegador de pênalti, é um goleiro que você olha para ele e você fala, meu Deus, onde é que eu vou chutar aqui para essa bola entrar? Já o Santos é um grande goleiro, eu acho, assim, um cara muito frio, mas não passa essa, né, pelo menos em relação a pênaltis, né? Tanto é que ele não pegou nenhum pênalti na final, né? O Flamengo foi campeão com um chute na trave e um chute para fora lá do Matheus Vital. E o nosso goleiro, né, na Copa, né, Também. também não assustava cobrador É. nenhum, né? Ao contrário, a gente já teve o Tafarel que assustava cobrador, a gente já teve o O Dida. Dida, monstro, né? Que o Dida falha no gol do Henry, na minha visão, lá na Copa de 2006 e tal, mas o Dida é um pegador de pênalti. Agora, eu nunca vi o Alisson pegar um pênalti. Me corrija, por favor, Fred. Cara, eu não lembro. Eu não lembro. No Grenal do 5-0 que ele tomou, o Douglas. Ah! Toca a O música Douglas que o chuta Fred na falou do trave. Grêmio. Eu até dei um bico na mesa aqui. O Douglas chuta na trave o pênalti. Mas o... Senti falta disso também, cara. Senti falta de uma confiança maior. E, assim, não só no Alisson, mas aí, como você falou, depois de tudo a gente se apega a momentos, né, que deram certo. Pô, como não lembrar a disputa de pênalti, o Zagallo em 98, beijando a Santinha, Exato. falando, vamos pegar, aquela coisa toda. Mesmo que não dê certo, cara, às vezes alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que fazer, não, vamos tentar, velho, porque às vezes esse diferencial aqui que vai fazer a gente ganhar dos caras. E, porra, foi uma das piores derrotas, assim, que eu presenciei com a seleção, cara. De verdade, assim, que eu Foi fiquei sofrido. mal, assim, porque, pô, a gente volta no tempo, pô, se a gente voltar ao 7-1 depois do quarto, terceiro, você tava, né, que vier é festa, tanto faz. O jogo contra a Bélgica, enfim, a gente jogou bem, mas a gente perdeu um monte de gol, né, o Courtois pegou um monte de bola e tal.
Contra a Holanda teve aquele segundo tempo horrível, né? Sabe, essas coisas acontecem, mas essa, cara, tomar um gol no segundo tempo. Fazer um gol na prorrogação já é difícil. Mas tomar um empate, né? E assim, isso ficou tão ruim pra nós, porque se a França ganha aquele jogo, cara, seria a maior entregada da história das Copas da Argentina. Ganhar de 2-0, tomar um empate no segundo tempo, fazer 3-2 na prorrogação, tomar o 3-3 e perder nos pênaltis, cara, ia ser a maior entregada da história das Copas, velho. A real é essa. Mas ficou pra nós essa marca aí de Não, não 2022. ficou. E eu acho que assim, que a seleção poderia ter feito nesse jogo, que também assim, depois que acaba é fácil a gente apontar e tal, ser mais ousado, né? A gente podia ter sido mais ousado, né, cara? Assim, resolvido o jogo no tempo normal. E aí quando sai aquele gol na prorrogação, ele tinha que ter acabado, como você falou, tinha que ter acabado o jogo ali, né? Ninguém vai jogar mais. Ah, você quer mexer? Te colocar coloca 70 volantes aí. Lateral. A gente já não tinha lateral. Tava jogando o Militão improvisado de um lado e o Danilo improvisado do outro, né? O nosso lateral esquerdo era um lateral direito, né? Então É, tava todo torto o time. é. Então, pra que os caras vão subir? Aí ele coloca o Fred, que é o cara que mais foi criticado, né? Talvez depois do Daniel, foi o Fred. Foi. E ele vai, insiste no Fred também. Então, assim, cara, é realmente difícil defender o senhor Adenor É difícil. É Bach difícil, mas assim, nessa. cara, e é difícil defender porque a gente foi eliminado de uma Copa que parecia tá tudo encaminhado pra gente ganhar, ou pelo menos chegar na final contra a Argentina. E aí depois, quando chega a final, cara, é muito frustrante você ver final de Copa e não é o Brasil, né? Dá uma dor no coração, Sim, fala, não, era pra ser a sim. gente, você tá lá com seus amigos, você tá vendo sozinho, fala, não, é pra ser a gente. Quando o Brasil faz gol da Croácia, eu já tava planejando o churrasco do jogo contra, né, vou secar a Argentina, vai ser Brasil e Holanda semifinal. Eu já tava planejando tudo isso. Mas a minha pergunta é justamente sobre esse período pré-Copa, né? Porque o Tite tem 80% de aproveitamento, ganhou uma Copa América, passou na eliminatórias, beleza, depois perdeu aquela Copa América aqui que foi, né, bem chato perder pra Argentina, com aquele gol do Di Maria. A minha pergunta, cara, é se você acha que esse período pré-Copa, assim, meio que tanto faz. Tipo assim, cara, não precisa ganhar a Copa América, pode ficar em quartos, ganhando a Copa do Mundo, pra nós, tá bom, velho. Tá bom, É cara. aquela, Né? Tipo, pra nós, a gente só precisa ganhar a Copa do Mundo. Já são mais 24 anos sem Copa, né, bicho? a zica, Fred, ela não existe, mas ela teima em querer existir, né? Você tem esse retrospecto que a gente sempre que vai muito bem nas eliminatórias, Uhum. a gente vai mal na Copa, né? Assim, a gente não consegue se livrar desse estigma, né, cara? Porque as últimas Copas que o Brasil ganhou, que eu me lembro, 94, a gente foi péssimo, Uhum. andamos por um triz para não classificar. São Romário foi lá e salvou contra o Uruguai. 2002 também trocou de treinador no meio da competição, quase não vai para a Copa e acabou sendo campeão com o Filipão ali. E em todas as outras Copas a gente passeou na eliminatória. Né? Foi. O Tite, você falou aí no 80% de aproveitamento, assim, não tem nem graça, né? É. E aí chega na Copa e não consegue converter isso num título, né? Eu acho que a Copa, assim, ela é de fato um torneio muito difícil, né, cara? O time da Argentina, cara, a gente inventou esse time quando perdeu para eles aquela final. Porque tirou a peso ali Foi. daqueles 27 anos sem título. Né? Para o Messi foi a realização. O Messi já ficou muito feliz ali e não precisava mais nada na vida dele. Né? Tirou o peso, né, total do Messi. E o Messi, cara, ele realmente o que ele fez nessa Copa aí foi uma coisa assim extraordinária, né? Porque assim, uma coisa é você pegar um jogador que surgiu ali ou que joga bem na seleção e ganhou uma Copa, né? Aquela Copa que o Forlan fez ali na Na África. em 2010, não foi campeão, mas foi o melhor jogador da Copa, sem ninguém esperar que ele fizesse aquilo. Agora, uma coisa mais difícil é você fazer o que o Messi fez quando todo mundo esperava que ele devesse fazer algo parecido. Né? E ele conseguiu se livrar de todos os traumas que ele tinha com a seleção. E basta lembrar para o ouvinte aí do Falta Muito para a Copa que o Messi começa a Copa do Mundo sem ter feito nenhum gol em mata-mata. Né?
E ele termina como recordista, o único cara até hoje que fez gols em todos os jogos dos mata-mata. Ele termina com uma série de outros recordes, mais minutos, mais jogos, mais gols na Argentina. Então, assim, ele fez realmente uma coisa espetacular. É claro que, Fred, eu acho que pesou um pouco, assim, a Argentina teve muitos pênaltis, né, em jogos decisivos, e o Messi acabou convertendo a maioria deles. Ele perdeu um pênalti contra a Polônia, um jogo que eu estava lá, que eu achei naquele momento que a Argentina fosse ser eliminada, mas infelizmente não foi. E ele fez realmente uma Copa absurda, assim. Tem uma coisa que é legal que vai ficar no campo da especulação pra gente, que é o seguinte: lembra do Pinilla, o chileno, o centroavante? Ele chuta uma bola na trave No Mineirão. aos 120, né, ali, porque já era o final da prorrogação. Foi 1-1 aquele jogo, né? Foi 1-1. Eu acho que o Sanches faz o gol do Chile Foi e eu não isso. lembro quem faz o nosso gol. Foi 1-1. Aí, no último minuto da prorrogação, ele saiu na cara do Júlio César, chutou a bola no travessão. Depois ele fez uma tatuagem da bola no travessão, né? E ele foi o culpado do 7-1, porque se ele faz aquele gol ali, a gente ia sair muito chateado, a gente ia ser eliminado na Copa de uma forma chata, né? É, Num jogo que a gente fala, poxa, as não ganhamos do oitavas, Chile, né? quando é que a gente já perdeu do Chile, né, cara? Mas teria evitado a catástrofe do 7-1. Como diria o E Galvão, talvez, né? Tá em Fred, crise, chama o Chile. exatamente, e talvez, né, o gol do Petkovic, eu me senti um vascaíno, tomando um gol de Petkovic no final do jogo. Talvez o gol do Petkovic tenha nos livrado de, de enfrentar esse Messi, esse tipo de Messi que jogou a Pois Copa, é, e teria sido pior, pois né? é. Porque já não tá fácil aturar os caras hoje em dia. Imagina se eles tivessem ganhado a gente. Cara, eles estão assim como se a Copa tivesse acabado ontem. Sabe, eles estão alucinados ainda. Qualquer oportunidade, um argentino comemora a Copa do Mundo. Sabe, o Carter, agora você lembrou que a Argentina quase foi eliminada na fase de grupos. Talvez esteja aí a solução para a seleção brasileira: perder o primeiro jogo. Perder o primeiro jogo e mudar no segundo. Talvez se o Brasil tivesse perdido para a Sérvia ou tivesse empatado, o Tite teria mexido naquele time a partir do É próximo engraçado que jogo. isso aconteceu com a Espanha também na Copa da África, né? Ela perde o primeiro jogo e até botaram a culpa na repórter, que era a namorada do Ah, Cacilha, lembra? lembra? Esqueci o nome dela. Verdade. Sara Carboneiro. Botaram a culpa nela porque ela estava atrás do gol e estava distraindo o goleiro. E eles perderam o primeiro jogo e depois, pum, foram embora e ganharam o título, né? É verdade. Então, assim, a gente ia repetir essa estratégia. Perde na estreia e não perde E mais. pronto, entrega. Vamos entregar o jogo. Entrega o jogo, só vai mudar o time. Ô, Carter, agora Porque nessa. Pode o falar. Tite entregou o jogo do Camarões. Aí eu fiquei puto. Eu fui nesse jogo, né? Foi o meu último Ah, dia sim, lá o terceiro jogo, em né? Doha. Terceiro jogo. Ele entrou com o time reserva, fez aquela partida horrorosa, perdeu o jogo. E aí no dia eu gravei um vídeo que até hoje o pessoal comenta aquele vídeo. Eu falei assim, olha, pô, porque o Brasil é essa marca, isso que eu falei pra você aqui agora. Todo mundo ama o Brasil aqui no Oriente Médio. Por que não entra com o time titular, mete 4 no Camarões aí, deixa os caras com o olho desse tamanho, com medo do Brasil, né? Não, pelo contrário. Poupa, perde o jogo, os caras olham e falam assim, tá vendo? Se os Camarões venceram, a gente também Dá pra pode, ganhar, né? né? Você acaba dando moral pros caras num campeonato tiro curto com 7 jogos, né? É verdade, cara. Agora, nesse pré-2026, bicho, a CBF já falou que o contrato lá com a Pitch, que era a empresa que negociava os amistosos do Brasil, né, na Europa, principalmente, na Ásia, ele acabou no final do ano passado. Eles estão avaliando a nova empresa e tem um dos critérios, os principais critérios, é jogos no Brasil, né, mais amistosos no Brasil. Aí sabe que não é fácil para trazer seleções da Europa para jogar no Brasil, por questão de logística e tudo mais, mesmo na data FIFA. Sabe um estádio, cara, que eu gostaria muito que a seleção voltasse a jogar? E aí eu fui até Wembley. pesquisar para ver aonde... Wembley. Não, no Brasil. Que eu acho que... Eu até fui pesquisar o que aconteceu com esse estádio, é o Serra Dourada, bicho. Cara, o Serra Serra Dourada. Dourada tem uma história muito legal com a seleção. O Maradona já jogou lá em Copa América.
e ele teve uma parceria público-privada, se não me engano, há alguns anos, não deu muito certo com o Estado, agora eles estão reavaliando o que vai ser feito, já foi reinaugurado, mas é um estádio assim que eu torço para que a seleção volte a jogar, sabe, cara? Eu lembro que quando eu era criança, o Serra Dourada aqui do lado, né? Em Goiânia, tinha aquela grama esmeralda, o melhor gramado do E Brasil, né? grande estádio, né? E A grama, o campo era grande estádio, grande. Nossa, tinha uma história que era maior do que grande. os outros e tal. Só que os times lá de Goiânia, eles estão preferindo jogar nos próprios estádios hoje em dia, né? Pelos custos, né? O Vila Nova, ninguém lá tá nadando em dinheiro, a não ser talvez o Atlético Goianiense, mas o Goiás também é um time mais estruturado, mas também não está queimando dinheiro. Tive lá recentemente em Goiânia para assistir um jogo do Goiânia e Vila Nova, no Oba, né? Que é o Onésio brasileiro, o Alvarenga. E o pessoal do Vila falou, olha, a gente resolveu reformar aqui, investir aqui, porque sai muito mais barato do que pagar aluguel lá no Serra Dourada, né? O que se vende no estádio ali reveste tudo pro clube, né? Tem toda uma questão assim da vida do torcedor ali ao redor do estádio. Então é muito bom pro Vila Nova jogar no Oba. O Goiás tem a mesma política com relação à Serrinha, né? De 2 anos para cá eles investiram mais, aumentaram a arquibancada. A Serrinha tá bem interessante, tá mandando o jogo da Série A lá. E o Atlético tem lá o Ascioli, né? O Antônio Ascioli, que também é um belo de um estádio. Então esses clubes acabam não usando o Serra Dourada. Ano passado, eu lembro que o Atlético jogou no Serra contra o Nacional, que o Soares jogou aqui no Goiânia, né? E contra o São Paulo, teve um jogo no Serra. E aí, um público maior e tal. Mas eu concordo com você, é um belo palco e pra mim seria ótimo aqui. 1 hora, 2 horas de Pois Brasília. é. Não, eu acho um estádio maravilhoso, cara. Um estádio que eu conheci também há alguns anos. Mas era dia de jogo, fui só passeando mesmo. E eu acho que se a Ó, seleção voltar a jogar no Brasil, eu espero que tenha essa oportunidade de jogar no Centro-Oeste fora de Brasília, né? Jogue em Goiânia também. quando o Romário voltou pro Brasil, pro Flamengo em 95, né? O primeiro jogo do Romário no Flamengo foi no Serra É Dourada. mesmo? Flamengo contra a seleção do Uruguai, né? Essas maluquices, os caras marcavam clube versus seleção, né? Era gostoso E isso. foi 1-1 no Serra Dourada o jogo, Flamengo e Uruguai. Estreia do Cara, Romário. caramba, você não lembrava, você não lembrava. Ô, Carter, a gente tá batendo aqui 50 minutos, eu tenho um quadro no final, que eu vou fazer algumas perguntas. Pensei no nome agora, o nome do quadro vai ser I Speak English, My Friend. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder de bate-pronto, beleza? Daí a gente encaminha o Tá, final do beleza. programa, do nosso primeiro episódio. Então vamos lá. Em 2026, você prefere ver um jogo em Guadalajara, Los Angeles ou Toronto? Guadalajara. Metrô de Doha ou metrô de Brasília? Oi? Não chegou aí pra mim. Metrô de Doha não tem comparação, já. Em Doha não tem estrada parque. Pra quem não sabe, o metrô de Brasília, ele é só uma reta, acho que tem duas saídas, assim. É tipo o xadrez do Godines do Chaves, que eram só duas casas, assim, o metrô pra iniciantes. Hoje em dia tem várias estações ao Tem. longo do caminho, mas é isso. É uma linha reta Terminal que liga. Ceilândia, eu lembro. Tem a linha Ceilândia até a rodoviária do Plano ou Samambaia, rodoviária do Plano. É isso. Qual goleiro defenderia aquele gol do Petkovic da Croácia na prorrogação? Cássio O ou Cássio, Edmar sim, o Sucuri do Cássio. Brasiliense? Ó, o Sucuri, cara, eu vou te falar, o Sucuri, eu Sucuri sei. é esse goleiro pegador de Eu pênalti. tô Ele pega ligado. pênalti que é um absurdo, cara. Ele é, cara. Mas o Cássio, eu acho que o Cássio. Eu gosto do Cássio porque Eu o também. Cássio ele cresce em jogo grande. Se o Corinthians jogar com a portuguesa Santista, o Cássio pode se dar o luxo até de não fazer nenhuma partida exuberante. Agora, se for Corinthians e Palmeiras, se for Corinthians e Flamengo, Corinthians e Boca, você vai ver um Cássio Ele monstruoso. cresce. Então, é o Cássio. Sim, sim. Cara, e falando em goleiro agora, quem será o goleiro do Hexa? Porra, fazer uma aposta assim. Eu acho difícil o Brasil se livrar do Alisson e do Ederson nesse próximo ciclo aí. Tá? Eu também, cara. Né, a não ser que surja alguém. Tomara que, sei lá, de repente o Everson aí, ele né, inicia uma carreira na Europa e né, ganha mais experiência. Um excelente goleiro, né, cara? Poderia ser ele. E o 9 do Hexa? O nome do Hexa, Gabigol. Gabigol, boa. O Yuri Alberto corre por fora também. Tem muita gente que tá falando que o Yuri Alberto pode ser o 9 do Hexa.
Eu acho que o Gabigol, né? Se eu fosse treinador, eu levaria o Gabigol, Eu porque também. ele é um homem em decisão, né, cara? Ele é aquele cara que tem a estrela, né? Assim, a Uhum. bola vai procurar ele. O Jardel tinha isso, você sabe, né? Tinha, tinha. Fred. Cara, e O assim, Jardel nos o, jogos o, o- ele chaves. crescia, ele crescia. O Gabigol, eu nunca vou esquecer daquela final da Copa América que o Brasil perdeu pra Argentina. Ele entra no segundo tempo, eu acho que ele entra no finalzinho do segundo tempo. É, E, ele entra. e tem Tem uma uma. chance e chuta de esquerda E pra tem uma fora. chance que é um gol igual ele faz no Grêmio na Libertadores, naquele 5-0 que é Exato. igual, cara, é igual. Eu vi aquela bola entrando assim. Mas enfim, não era aquele momento. Mas eu também teria levado o Gabigol pra Copa, assim. Pelo menos como alternativa eu teria levado. O capitão do Hexa. Capitão do Hexa. Ah, cara, menino Ney, né? Ah, Eu acho que. Eu me permito iludir ainda mais esse ciclo com o Neymar. Eu acho que ele pode chegar, né, com 34, né? Assim, poxa vida. O Messi foi ganhar a Copa com 35 é numa a fase grande exuberante. referência, cara. Vai ser. A gente vai usar a referência do Messi pro Neymar, com certeza. Vai ter que ser, vai ter que ser. E agora, pra fechar, quem você gostaria que fosse o técnico do Hexa? Cara, isso é uma dificuldade dessa resposta assim de bate-pronto, né, cara? Assim, eu me iludi bastante com alguns nomes que foram cotados aí, tipo o Mourinho, o Guardiola, imagina, né? Até o Abel Ferreira, que já provou aí no Palmeiras que é um cara que, né, assim, o trabalho que ele fez no Palmeiras é digno de nota, assim, né, cara? Ele pega um grupo que hoje em dia você vai no Palmeiras, é fácil falar, não, esse grupo é muito forte. Mas quando ele assume lá, era um grupo de jogadores muito questionados, né? E na mão dele se tornou, assim, um esquadrão, né, muito Histórico, né? forte. Então, eu acho que tá na hora da seleção buscar uma referência fora. Eu vejo alguns jogadores, ex-jogadores, comentando assim: não, o futebol brasileiro não é isso. Cara, não se joga mais assim nem no Brasil. Então a gente precisa realmente buscar alguém que entenda um pouco mais de como o futebol funciona nas principais ligas do mundo e que possa contar com o talento do jogador brasileiro, né, dentro dessas novas ideias. Eu estava lá na Copa, né, sabe que você vê jogo no estádio é muito diferente de você ver jogo na televisão, né? Uhum. Eu vi os times da Inglaterra, eu vi o time da Holanda, né, Polônia, esses times europeus da Bélgica, você percebe assim que eles não têm um cara tipo o Vinícius Júnior, Neymar, né? É, a França tinha lá o Mbappé, mas que assim, força física absurda, e era um cara diferente assim. E a Argentina tinha o Messi, e a gente tinha o Neymar e o Vinícius, acho que são os caras que eram diferentes. Até nisso a gente tinha mais que eles. Apesar que o Messi sozinho acabou resolvendo tudo, né, cara? Sim. Pois é, bicho, pois é, eu também tô bem na dúvida, eu não consigo responder essa ainda de quem vai ser o próximo treinador, porque quando eu penso assim, quem que é o melhor treinador brasileiro, eu penso no Tite, cara. Eu falo, pô, é o Tite, velho, a gente experimentou o Tite durante 8 anos, enfim, 2 Copas que foram decepcionantes, mas acho que ele deixou alguma coisa que dá pra ser utilizado ainda, e tem que ver como é que vai ser a formação dessa comissão técnica nova, né, porque foi todo mundo Fred, embora. se a Copa de 2000, de 94 tivesse sido em 92, né? A gente ia ter o Raí como grande jogador daquela Copa e o Júnior com as 5 ali. E se a Copa de 2026 fosse em 2017, não haveria nome senão Renato Portaluppi. O Marcelo Groi ia pegar a bola do De Bruyne lá. Carter, muito obrigado, velho, pelo seu tempo. Um prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio. Que a gente volte a se falar daqui a um tempo, quem sabe com um novo treinador para a gente avaliar essa novidade da seleção, quem que vai ser esse treinador da seleção de fato. E, cara, eu sei que todo mundo te conhece nas redes sociais, do Twitter, do Instagram, mas eu tô ligado que você tá com um projeto no YouTube também, muito ativo, tem feito bastantes vídeos. E eu queria que você falasse para nós aí do seu canal do YouTube, para a galera que tá nos ouvindo ir lá curtir, assinar, clicar no sininho, aquela coisa toda. Fred, obrigado demais pelo convite, assim, é muito legal falar com você, aprendo sempre e muito, né, conversando com você. Conte comigo aí. É bom que falta muito para a Copa, eu posso voltar aqui várias vezes aí para contar a história. E galera que quiser dar uma moral, arroba esse dia foi louco, você vai encontrar em todas as redes sociais. A gente está começando lá no YouTube também, fazendo alguns vlogs, trazendo um conteúdo
de zoeira, de clubismo, de paixão pelo futebol, que é o que a gente sente, né? @esse dia foi louco, tamo junto, meu amigo.